Olá, pessoal. Bem-vindo a mais um Conexão Abas. Sou Rogério Melfi, diretor aqui na Associação Brasileira de Banking as a Service. Nesse Conexão, a gente vai bater um papo diferente, vai sair um pouco da área técnica. Pode já compartilhar aí com o seu CMO, o diretor de marketing, o cara que cuida de relação com imprensa, comunicação, porque o papo hoje vai ser mais divertido. Vamos ver aí, vai ser bem legal. Tenho dois convidados aqui, vocês já devem ter visto na tag, na descrição aí tudo, mas eu vou pedir para eles se apresentarem. Suzana, por favor, fala um pouquinho aí de você. Tudo bem, pessoal? Boa tarde. Prazer estar aqui com vocês hoje. Eu sou a Suzana Pertier, sou sócia aqui na Ovo, uma agência de assessoria de imprensa que durante os anos aí se especializou entre muitos setores no atendimento de fintechs, de companhias de base. Então, estamos aqui para dar alguns conselhos e bater um papo bem legal. Ótimo, obrigado, Suzana. Gabriel, por favor, se apresenta aí. Boa tarde, pessoal. Um prazer também estar aqui com vocês. Sou Gabriel Pereira, sou fundador aqui da Let's Money, portal de notícia, de conteúdo voltado para quem trabalha no setor financeiro. E a gente trabalha aqui hoje tanto com notícias quanto com podcasts, onde a gente tem aí, historicamente, aí, acho que mais de 300 ou 400 episódios gravados. Então a gente tem conversado muito com o mercado. Acho que a gente consegue colaborar bastante aí com vocês nessa visão de como levar o que vocês estão fazendo para mais pessoas aí, enfim, em diferentes portais, não necessariamente só no nosso, mas também para outros também. Legal, muito bom. Explicando, trazendo aqui para a audiência, né, o que é o Conexão Abas. Programa que a gente está fazendo aqui no YouTube, justamente onde a gente vai conectar. Dois parceiros estão com a gente, a Ovo é parceira aqui, assessoria da Abas. A gente grava podcast lá na Let's Money, participa direto com a Abas. Eu já conheço o Gabriel aí, a gente estava falando há uns 5 anos, pelo menos, fazendo conteúdo junto, dentro disso. Mas são parceiros nossos e a gente quer conectar com vocês aí do mercado, que vão estar ouvindo, trazendo isso e aprendendo aí um pouco. Principalmente o grande objetivo aqui vai ser compartilhar esse conteúdo, aprender bastante. Queria começar com você, Suzana, vendo assim, o que é realmente assim uma assessoria de imprensa, o que isso significa, principalmente nesse contexto de empresas dentro do mercado financeiro, fintechs, do Banking as a Service, os prestadores, os tomadores. Mas fala aí um pouquinho o que é assessoria de imprensa. A assessoria de imprensa ela é basicamente a ponte que vai conectar a empresa ou aquele porta-voz aos veículos de imprensa de modo geral. Tem algumas atuações ali mais correlatas, então, por exemplo, com eventos, mas essa atuação que vai expor essa empresa a um veículo público, à opinião pública de modo geral. E tem como objetivo justamente a construção de reputação daquela empresa no mercado, para os clientes, para os seus pares, e aí são objetivos variados. Então, muitas vezes alguém tem uma empresa executiva ali, gostaria de posicionar, ou então quer participar no podcast ali no Let's Money com o Gabriel e não sabe muito bem como fazer essa ponte. Como eu chego no Gabriel, que tipo de assuntos eu levo para ele, como é que eu faço essa abordagem, em que momento essa abordagem faz sentido, tanto para ele, quanto para mim, quanto empresa. E aí a assessoria de imprensa vai fazer justamente essa ponte, já vai trazer essas conexões para te ajudar a construir esse relacionamento. Um relacionamento com os jornalistas, um relacionamento com os comunicadores de forma geral, e eu vejo que para o ambiente de fintechs, por exemplo, isso é uma coisa ainda mais importante porque a gente está falando daquelas empresas que estão mexendo com o dinheiro das pessoas no fim das contas, né? Ali passando a régua, é isso que significa as grandes fintechs. Então, essa construção de reputação, essa confiança com os clientes, essa confiança com os pares, isso tudo é ainda mais relevante dentro do ambiente de fintechs, dessas empresas que estão operacionalizando todo esse setor financeiro. Eu acho que ninguém aqui, seja no B2C, seja no B2B, gostaria de deixar ali seu dinheiro, confiar seu dinheiro em quem não tem uma boa reputação, não transmite aquela confiança, ou mesmo não é muito conhecido no mercado, né, e fica um pouco receoso ali de como é que eu vou confiar uma coisa tão sensível para uma empresa desse setor. Então, a gente ajuda a construir essa reputação para que dentro daquele conhecimento da marca exista uma reputação sólida por trás. Boa, legal. E daí o contraponto, o outro lado aí que você até citou, é o próprio veículo. Daí o Gabriel Pereira está aqui para a gente, para explicar aí um pouquinho aí o que é o veículo, assim, para onde que a assessoria de imprensa acaba levando a gente aí, Gabriel. Boa. Basicamente, a gente, como veículo, a gente recebe uma série de sugestões de pauta, e aí, quando eu digo uma série, assim, são muitas mesmo, de mais diferentes formatos ali, e no final do dia a gente precisa escolher boas histórias que a gente quer contar,
que a gente entende que vão ser relevantes para o nosso leitor. No final do dia, a gente tem toda essa preocupação ali em levar um conteúdo de qualidade, eventualmente conseguir dados proprietários, eventualmente trazer uma informação que é exclusiva, diferente, coisas que possam diferenciar o portal ao longo do tempo, mas a ideia é que a gente consiga trazer num formato que seja interessante para o leitor. E aí, parte assim das regras até mais simples da internet. Você tem que ter um bom título, você tem que ter uma boa thumb, você tem que ter, enfim, assim funciona para os vídeos, assim também funciona para as notícias. Eu preciso de boas imagens, eu preciso de um bom título, mas a gente no final do dia trabalha com um leitor, a gente precisa ser descoberto, o nosso portal precisa ter volume para que ele funcione. Então a cabeça de quem é o dono do veículo está em fazer essa qualidade e ao mesmo tempo trazer audiência para o portal. Então a todo momento isso está sendo ponderado, porque também não adianta a gente ter a melhor qualidade do mundo se ninguém está acessando, se ninguém está vendo. No final do dia, a gente precisa atender quem são esses decisores do mercado para levar um conteúdo de qualidade ali para eles. Mas eu acho que são isso, assim, são boas histórias que a gente escolhe, o que a gente acredita que são boas histórias para levar para nossa audiência. Boa. Aí, até continuando com você, Gabriel, mas você falou um pouco, falou da audiência qualificada e tudo mais. Fala um pouquinho de quem é o perfil, o público que acaba consumindo toda a parte aí da Let's Money. Você falou um pouco, mas traz aí, tem podcast, tem o conteúdo impresso, notícia, impresso assim, né? Notícias, não papel, mas digital, mas fala aí um pouco pra gente sobre tudo isso. Hoje, assim, a Let's Money, a gente, na verdade, nasceu como uma newsletter bem no início, assim, na época eu ainda trabalhava no Itaú, e a gente fazia ali uma newsletter sobre Open Finance. Depois a gente foi expandindo esses temas para outros ali. Então, desde o começo, eram temas voltados para quem trabalha com produto financeiro. A gente até, por muito tempo, a gente teve uma certa dificuldade em trazer mais audiência, porque eram assuntos muito, muito específicos. O Melfi vai poder lembrar aqui, tinha época que tinha uma edição que falava sobre uma mudança na regulação de ITPs. Assim, quantas pessoas do Brasil sabem o que é isso, vão se interessar para ler. Então, é um veículo de nicho. Então, é natural que isso vá atender um público mais segmentado, mas a ideia é que isso envolvam ali de um lado, pessoas de produto, de bancos e fintechs que estão ali monitorando a concorrência, estão ali vendo, pegando inspirações para os seus próprios produtos, tem investidores que estão acompanhando o mercado, tem também reguladores, a gente tem bastante gente do Banco Central que já veio participar em podcast, consome conteúdo aqui e tudo mais, e eventualmente aparece também professores, outros perfis ali também, mas a maioria eu diria que está voltado para quem dono daquele próprio produto, trabalha nessas instituições ou está monitorando a concorrência para que tenha ali algum benchmark para se fazer. Hoje a gente deve ter ali na média, uns 30 a 40 mil usuários únicos por mês no portal, às vezes até um pouquinho mais, dependendo do Google. O Google ajuda muito a gente a entregar isso para mais pessoas, mas esse é um pouco do perfil, e eu diria que é muito parecido até com quem a gente convida para o próprio podcast, é quase uma extensão ali da nossa comunidade, vamos dizer assim. Não, boa, ótimo. Já traz uma visão aí muito boa. Legal. Voltar para você, Suzana, muito lições de casa. O que uma fintech, uma instituição de pagamento, enfim, seja ela um banking as a service aí ou não dentro de todo o ecossistema, precisa ter antes de bater na porta do jornalista. Então, assim, o que ela vai se preparar junto com a Ovo, ou enfim, junto com a assessoria dela, antes de chegar até o Gabriel ou chegar em outro veículo com aquela notícia que ela quer, com aquela pauta? Acho que primeiro de tudo é ter clareza da mensagem que você quer passar. Eu vejo que muitos executivos, muitas empresas chegam muito afoitas e querem contar tudo ao mesmo tempo e de uma vez e sem muita clareza ali de para onde ir. Então, acho que a primeira coisa é ter clareza de qual mensagem quer passar naquele momento, e conseguir dosar isso, né, para cada veículo e para cada jornalista. Então, o segundo ponto seria justamente conseguir ter essa leitura, né, de para qual canal faz sentido essa mensagem, que público eu quero alcançar com essa mensagem. E aí, a partir daí, fazer esse match de para quem que eu quero falar, para quem que eu quero que essa mensagem seja direcionada, quem são os veículos, quem são os jornalistas que têm esse público também, e como é que eu faço essas duas coisas se encontrarem, né? Parece uma coisa meio trivial, muitas vezes, de, é só bater ali na porta do jornalista e ver se ele quer a pauta, mas esse match ele é muito importante, porque Gabriel estava falando aí, né, sobre essa rotina deles, de todo esse público,
Quantas pessoas não devem bater na porta ali do Gabriel todos os dias de, oi, eu tenho uma coisa que eu quero falar, mas chega lá, não é uma mensagem tão clara, fica um pouco perdido ali o que ele quer dizer, qual é o contexto que ele quer trazer. E aí nem sempre o jornalista ou a pessoa do outro lado vai ter esse tempo de olhar com calma, fazer essa apuração de deixa eu ver se tem alguma coisa dessa sugestão que me cabe, né? Então, o trabalho do assessor ele vai muito de fazer esse alinhamento de chaves, de mensagens-chave, né? Para poder direcionar da melhor forma e fazer essa gestão mais estratégica, né? Eu sei que muita gente fala de, o PR estratégico, mas PR estratégico para mim é até redundante falar, porque se você não está usando estratégia PR, você é só um grande arroz de festa que está ali falando de tudo em todos os lugares ao mesmo tempo, né? Então, acho que precisa ter esse alinhamento, precisa ter essas mensagens de maneira muito clara e conseguir traçar um plano para isso acontecer. E aí, então, como é que eu adapto a minha mensagem para fazer sentido para aquele público que eu quero atingir? Ou então, o contrário, como é que eu adapto o canal para que seja mais condizente com a mensagem que eu quero passar? E aí a gente vai fazendo essa gestão. Eu acho que é aí que é a grande lição de casa antes de ir lá bater na porta do jornalista. Não, e isso é bem interessante, você trouxe assim, né? Muito mais do que, sei lá, aparecer e tá, enfim, é levar a mensagem certa no canal certo dentro de tudo isso, né? E daí é um papel que uma assessoria de imprensa consegue ir ajudando. E até, desculpa, Mel, eu queria complementar, porque Por favor. um ponto que ela falou é interessante. Às vezes, aprovar uma pauta pontualmente, de repente você até aprova ela. Mas quando você pensa na comunicação ao longo do ano, o que você quer mostrar, etc., a cadência que você quer ter, você precisa realmente fazer isso de forma estratégica e eu vejo que sozinho é um pouco mais difícil. Assim. Então, a gente recebe umas abordagens, às vezes, pelo celular, pelo WhatsApp ou outros locais, assim, que você vê que a pessoa não estava muito preparada para passar aquilo ali para frente. Então, eu preciso, recebendo várias e várias sugestões aqui, eu preciso entender que essa informação é interessante, ela é valiosa, etc. E como é que eu encaixo ela na rotina aqui para poder levá-la para frente, porque senão é isso, tem um custo elevado ali para produzir um conteúdo e a gente sabe que não dá para eu fazer como eu gostaria fazer todos os conteúdos, como a gente sempre olha, o próprio podcast mesmo. Teve semana que a gente já fez ali muito mais, assim, já chegou a fazer 3, 4, 5 na semana, mas assim, um ritmo insano, tinha que ter uma equipe de mais de 10 pessoas para fazer. Então, nesse meio do caminho, a gente precisa ponderar muito. Então, eu acho que essa estratégia ao longo do ano, para olhar para onde sair, com qual frequência sair, é ótimo, assim, é super importante, porque realmente não dá para eu falar de você de segunda a sexta-feira. Assim, é muito improvável que você tenha 5 pautas que vão estourar ali. Eu preciso ter todo dia, eu vou ter uma coisa para falar, sabe? E, Suzana, você ia complementar alguma coisa? Por favor. Não, eu ia dizer que essa gestão, o Gabriel está falando sobre ser difícil de fazer sozinho, né? Porque é isso, todo mundo tem a sua rotina ali já muito estabelecida, né? As suas prioridades, as suas funções. Isso vale também para o lado do comunicador, para o lado do jornalista. Então, ele já tem um pouco ali da rotina dele, que ele precisa cumprir, das pautas que ele precisa entregar. E se a gente entregar, fazer uma abordagem que demande ainda mais tempo para ele, primeiro, entender o que a gente está falando. Segundo, conseguir fazer, porque ele vai fazer essa conexão na cabeça dele também, né? De o que mensagem é essa que o Beto está trazendo e ela faz sentido para o meu público, ela traz uma coisa importante realmente para o meu público. E aí, se a gente esperar que todos os comunicadores possam fazer todo esse caminho, a chance de você conseguir aquele espaço é muito menor, né? A gente fala muito aqui na OVO sobre como a imprensa são espaços a serem ocupados. E se você não ocupar esse espaço, alguém vai ocupar, mas são espaços limitados, né? Ele pode ser uma limitação de tempo, como o Gabriel falou, sobre a quantidade de podcasts que ele tem para gravar, pode ser uma limitação física do tamanho do espaço no jornal, mas são espaços que, se você não conseguir fazer uma abordagem mais efetiva, você vai perder esse espaço para outra pessoa. Boa. A gente acabou falando um pouquinho, mas eu queria trazer no contrário disso. E quais os erros que vocês acham muito comum, sem falar de pessoas, casos, podem citar, mas sem falar o nome, a empresa, mas daí começar você, Suzana, vou querer do Gabriel também, assim, de, putz, isso aqui veio dessa maneira, fez esse tipo de abordagem ou relação e não funciona. Então, enfim, a gente falou um pouco do que ela precisa ter, mas erros aí que não adiantam. Olha, eu diria que o primeiro que a gente esbarra muito é não ter clareza tanto da função quanto do funcionamento dos veículos de imprensa. Então, ou achar que é uma extensão da publicidade,
você vai ter o controle total ali do que vai ser dito, que a matéria vai passar por aprovação antes, que aquilo vai ser simplesmente um canal de venda. Então, não ter essa clareza de como funciona essa relação com o jornalista, ou para que serve essa função com o jornalista, acaba esbarrando em algumas dificuldades, porque às vezes acha que, por exemplo, meu lançamento de produto, meu produto é incrível e necessariamente isso vai ser notícia em todos os jornais. Então, ter um pouco dessa clareza do que funciona para a imprensa, o que é imprensa e o que é publicidade nesse sentido. E aí, ter esse funcionamento da imprensa muito claro é essencial para a gente conseguir desenhar uma estratégia mais clara para a empresa, para não ficar ali numa expectativa que não vai corresponder com a realidade depois. Não, ótimo, ótimo. E você, Gabriel, o que você traz aí de abordagens que não funcionam? Eu acho que o primeiro é não consumir o portal que você está conversando. Acho que esse é o primeiro erro, assim, porque existem coisas que claramente não tem fit nenhum com o portal. E aí você recebe e, assim, você só perde o seu tempo de quem produziu, porque, assim, foi investido um tempo para fazer aquele material que foi sugerido, mesmo fora sem fit, vamos dizer assim. Então, eu acho que tem essa história de não consumir. Então, quando já vem um pouquinho mais redondo, olha, eu já estou acompanhando, eu sei quais editorias tem, eu estou vendo o que está saindo aqui, isso aqui eu vi que repercutiu mais. Eu gostaria de sugerir uma pauta que está em linha com o que vocês estão produzindo. Aí funciona super bem. Então, eu acho que esse é o caminho. O outro, aí acho que assim, vai depender muito de portal. Estou falando do meu caso aqui. Eu sempre sugiro para receber as pautas pelo caminho oficial para mim, que é por e-mail, que é meu fluxo de trabalho. E às vezes eu recebo isso pelo WhatsApp, meio corrido, a pessoa joga o texto lá com a imagem e tudo, e aí começa a fazer um monte de follow-up. Eu falo, cara, não é por aí. Então, em um determinado momento, acho que esse cuidado em saber qual é o meio o canal de comunicação preferido ali, pode funcionar, etc. Mas eu diria que o principal, ele está atrelado a entender o portal e o que ele costuma comunicar para que o conteúdo não venha desalinhado ali, sabe? Não, boa, muito bom, muito bom. E tudo bem que eu nunca te mandei tanto conteúdo assim, mas eu nunca mandei um e-mail também, Gabriel. É sempre no WhatsApp aí. Eu tava até com dúvida se ele tinha recebido o convite aqui, porque poucas vezes eu falei com ele por e-mail. Mas Não, ó, mas é normal a gente receber por WhatsApp, principalmente de pessoas que a gente já tem relacionamento. Isso é muito normal. isso, sim. Só que o nosso WhatsApp, o número, ele corre por grupos aí, entendeu? Então a gente acaba Uma recebendo um abordagem do monte de mensagem. desconhecido e tudo mais. Esse dia eu recebi uma mensagem, era quase 10 da noite, de uma sugestão de pauta. Eu falei, pô. Não, boa, boa. E o primeiro ponto que você. Bom, os dois pontos que você endereçou, né? De fazer sentido, a pessoa conhecer o portal e o canal certo, daí a assessoria de imprensa é onde vai ajudar muito, né? Que daí foi o que Suzana acabou trazendo, de saber o veículo certo e já tem um relacionamento de falar, putz, ele prefere que seja WhatsApp, ele prefere que seja e-mail, sei lá, enfim. A assessoria consegue fazer, inclusive, esse trabalho de saber, por exemplo, eu sei que, vou dar um exemplo aqui, Gabriel costuma definir na segunda-feira os temas que ele vai querer abordar essa semana. Então, a gente já está um pouco mais conectado também nessa rotina do jornalista para saber o melhor canal que ele quer receber aquela notícia, quando que é o melhor dia, quando que é o melhor horário. É claro que nem sempre a gente vai ter o controle absoluto desse aspecto, né? Às vezes vai surgir uma divulgação que a gente precisa fazer a qualquer hora, mas esses detalhes também ajudam a gente, porque a nossa ideia é sempre aumentar a chance, né, daquele jornalista responder e daquela matéria ser publicada. Então, a gente vai buscando até nesses detalhes a forma de concluir isso tudo. Não, boa. Suzana, continuando aí contigo, mas assim, uma fintech, uma instituição de pagamento, tudo mais, ela tem dois, três sócios, enfim, um mais executivo, outro tecnologia. Putz, como é que define quem vai ser esse executivo, que vai ser fonte, que vai colocar esse rosto na imprensa, vai fazer esse trabalho todo, assim? E é estratégico ter um, ter dois? Como é que funciona aí dentro, idealmente, aí para essas empresas? Daí eu estou pensando num momento muito mais iniciante, mas daí você pode pensar também depois que ela está mais avançada, como funciona tudo isso. Isso vai depender um pouco do porte ali, do momento de cada empresa, né? Vai variar muito bem. Por exemplo, disponibilidade de agenda, tudo isso impacta ali na construção de quem que faz sentido ser porta-voz ou não. De modo geral, a gente aconselha que tenha um especialista em cada uma das áreas, principalmente as áreas que a empresa quer se posicionar para construir essa reputação.
Porque ser uma boa fonte não é só ser um bom porta-voz da empresa. Você saber falar muito bem da sua empresa é o mínimo. Você está ali no dia a dia, então você tem que saber falar com profundidade sobre a empresa. Agora, se você consegue trazer, por exemplo, conexões de mercado, você mostra que você não é só especialista na empresa, mas especialista no setor, especialista no que o seu cliente traz de dor de verdade, não hipóteses de problemas. Se você entende aquele mercado, você consegue fazer boas conexões. Isso você mostra que você é uma pessoa que entende não só da empresa, mas de todo aquele assunto, toda aquela área que você domina. Então, quando a gente fala, por exemplo, de um CTO que vai falar mais dos aspectos de tecnologia, nos aspectos técnicos, se ele mostra que ele está muito atento a tudo que está acontecendo, ele vai se tornar essa referência, e aí é uma conexão é, natural de ser feita, né? O Melfi entende muito desse setor, ele está nessa empresa, então eu confio nessa empresa para trabalhar ali junto comigo. A gente tem uma tendência a confiar muito mais em pessoas do que em entidades, do que em coisas mais abstratas, né? Então, se eu confio no Melfi, no que ele está me falando, se eu confio no Gabriel como uma pessoa referência naquele setor, estou muito mais propensa a confiar na empresa também que ele trabalha, né? Então, a gente transfere essa confiança também. Então, quanto mais a gente conseguir construir essa posição de credibilidade, melhor. E aí, é claro, a gente pode ter um porta-voz para ser tudo isso, mas dificilmente uma pessoa vai conseguir falar com tanta profundidade do aspecto executivo, do aspecto de produto, de tecnologia, de gestão de pessoas, do financeiro. E aí fica um pouco mais difícil de você construir essa autoridade tão aprofundada em todos os setores. Então, por isso que vai variar um pouco ali do momento da empresa, mas que idealmente é bom você ter um especialista em cada uma das áreas que são importantes dentro do negócio. E às vezes você tem pessoas muito boas naquilo, então uma pessoa que entende muito da regulação, do jurídico, do legal daquilo, mas daí não tem essa facilidade, às vezes, de comunicação, ou, sei lá, ficar tranquila, de repente, para participar de um bate-papo, alguma coisa ao vivo, nesse sentido. Como é que você trataria isso? A assessoria ajuda de alguma maneira? A pessoa tem que ir lá fazer o curso de teatro? Como é que funciona? Ajuda, ajuda. Faz parte também do trabalho da assessoria, é um pouco desse treinamento do porta-voz, né? A gente entende que nem sempre todo mundo tem uma habilidade de comunicação ali, não é inerente a todo mundo, mas é uma habilidade que a gente pode treinar, né? A gente pode exercitar ali. Então, tem alguns treinamentos que a gente pode fazer, a gente pode fazer simulações de entrevista, por exemplo. Tem algumas ferramentas que a gente pode usar para treinar esse porta-voz, além dos materiais institucionais da própria empresa que vão ajudar e que a assessoria também faz parte. Então, a gente vai fazer uma produção do material aqui institucional de Q&A, perguntas e respostas, por exemplo, para ajudar esse porta-voz a dar uma tranquilizada no sentido, se me perguntarem sobre esse assunto, como é que eu respondo? Se fizerem uma pergunta difícil, como é que eu respondo? Então, todos esses aspectos, eles fazem parte, inclusive a própria construção do discurso. Então, como é que eu defino a minha empresa? Como é que eu explico para o mercado o que eu faço? E aí você pode ter inúmeras variações. Como é que eu explico para um público leigo? Como é que eu explico para um público técnico? Em que momentos eu posso aprofundar? Em que momentos eu não posso aprofundar? E isso tudo faz parte do preparo geral, né, da comunicação, mas isso também faz parte do preparo do porta-voz. Então a gente consegue fazer todo esse alinhamento com ele antes, toda essa lição de casa, passar tudo com ele antes para fazer esse treinamento. E aí a gente pode fazer também uma exposição gradual, por exemplo. Então, não me sinto confortável de participar de uma live, de fazer um ao vivo, mas você consegue participar de uma entrevista por vídeo, assim, que vai ser uma matéria por escrita, mas vai ser feito videoconferência, então já é um primeiro passo. E assim a gente vai fazendo uma construção até esse porta-voz estar ali completamente confortável com a situação. Boa. E Gabriel, voltando aí para ti, mas é quase a mesma pergunta, mas diferente. O que é um bom porta-voz aí? O que rende um bom bate-papo? Principalmente pensando no podcast, enfim, no formato que tem que ser, mas também quando você vai receber artigos ou alguma coisa assim, o que é ideal para esse porta-voz, esse tom dentro disso aí para você? Bom, eu acho que assim, no podcast, depois de ter feito aí mais de 400 episódios, eu acho que a pessoa que ela vem de kimono aberto, assim. Porque o programa, o podcast, quem está ouvindo, ele percebe quando a pessoa ela vem muito com uma agenda muito clara de se vender ou vender a empresa e fica um discurso comercial, e quando ela vem contribuir de forma genuína para algum assunto que ela está se propondo a debater ali. Então, quando a pessoa ela vem para contribuir de forma genuína, é natural que ela se posicione como autoridade naquele tema ali, e eu acabo no nosso podcast ali abrindo espaço
para perguntar da empresa da pessoa, do que a empresa atua, como que ela faz. É normal que isso surja na conversa, já é parte do roteiro. Então, quando a pessoa vem sem essa agenda comercial, cara, isso funciona muito bem. E a conversa eu sempre aviso para todo mundo que assim, olha, ela não é ao vivo, ela é gravada, então a gente pode parar e refazer alguma coisa aqui se precisar. E assim, a cada 10 episódios, 9 não precisam refazer, porque a conversa flui naturalmente e vai direto. Então hoje eu tenho percebido que tem mais pessoas com muito receio antes de gravar, porque talvez nunca gravaram, e depois que grava, fala, nossa, não sabia que ia ser tão tranquilo assim de fazer. Mas é um pouco do nosso estilo de fazer. E aí a gente brinca aqui que a gente às vezes vira um pouco o terror da assessoria, porque fala assim, olha, manda roteiro pra gente. Você fala, cara, não tenho roteiro. Eu tenho, claro, aqui alguns pontos que eu quero abordar, óbvio, eu tenho aqui algumas direções, etc. Mas geralmente, quando eu preparo as perguntas antes, dificilmente eu consigo passar por elas, porque eu privilegio ali a conversa com o convidado, que o papo seja bem feito ali, etc. Então é um produto que é feito para audiência, e aí no final do dia a gente acaba aproveitando e passando por vários outros pontos ali, ter um momento de ter ali uma agenda um pouquinho mais comercial, mas geralmente a gente escolhe um assunto e com ele consegue navegar bem. O que a gente estava falando, né, de saber casar a pauta com o canal, e também de que você falou de consumir o canal, né? Porque podcast tem um pouco dessa cara mais específica de ser uma conversa, de ser um papo mais longo. E aí não adianta ser, é o que você falou, por mais que vocês tenham um roteiro, não adianta você ir com um roteiro mega fechado, porque é uma conversa. Essa conversa Exato. pode enveredar para qualquer caminho, né? Não, isso é interessante, né? Então, os formatos, né? Ele vai participar de um painel no evento, talvez está alinhado as perguntas e tudo mais, faz muito sentido. Um modelo de webinar que a gente está fazendo aqui, um bate-papo, é pré-alinhado, é alguma coisa, a gente tem um objetivo para ligar para a audiência. O podcast vai um pouco nessa linha, de ter um objetivo, né? Ter um norte. Afinal, você convidou um especialista, sei lá, em crédito, você vai falar sobre crédito, você vai levar nesse caminho. Você tem um tema central ali. As coisas vão andando mais naturalmente, né? Eu acho que assim, no nosso caso específico, a gente escolhe um tema, é um tema que a gente geralmente já está acompanhando no dia a dia, então tem muitas perguntas ali. Tem sempre um espaço que a gente fala de carreira e da empresa, e assim, são coisas que eu naturalmente tenho curiosidade sobre isso, então o papo flui naturalmente por conta disso, então vai depender muito do programa que você está indo também. Mas quando a pessoa vem preparada para isso, acho que funciona bem. O cuidado maior é assim, tem gente que está muito preocupada com o corte que vai para a rede social, então ela quer preparar o formato que ela vai fazer para sair um corte. Então, às vezes acontece algumas coisas assim, mas geralmente o pessoal vem um pouco mais aberto e a coisa flui bem. Boa, essa é boa. E daí pensando aqui, e daí para os dois, eu acho que esse bate-papo tá bem legal, mas Suzana, Gabriel, o que vocês veem assim, daí pensando principalmente na assessoria, vai primeiro, putz, a empresa tem aqui uma pauta, vai mandar para vocês. Vocês bloqueiam ela antes de chegar, enfim, eu falo, isso aqui não é notícia, não é pauta, não é interessante, ou não, e daí eu mesmo vai depois lá para o Gabriel, do tipo, recebeu uma coisa que, sei lá, é um lançamento de uma coisa que já lançou um ano antes, qualquer coisa assim, você bloqueia, você publica, o que você vê isso aí? Mas, Suzana, por favor. Eu acredito muito, viu, Melfi, numa relação muito transparente, muito aberta com o nosso cliente. Então, se você chega para mim com uma pauta que eu vejo que não tem muita aderência, eu já vou ser sincera de cara. Mas eu não bloqueio no sentido de não é pauta, não vamos, esquece isso. A gente vai entender qual que é o seu objetivo com essa pauta, esse assunto que você trouxe. Qual que era o seu objetivo ao trazer esse assunto? É posicionar como especialista nesse setor? É falar de um lançamento de alguma coisa? E aí a gente vai entender esse objetivo e encontrar uma adaptação dessa pauta que você trouxe para fazer funcionar. É claro que nem sempre vai ser exatamente aquilo que a empresa gostaria, porque a gente a gente não trabalha com publicidade, né? A gente não trabalha com espaço pago, a gente está falando de inserções orgânicas. Então a gente vai fazer uma adaptação, retomando aquilo que a gente falou lá no começo, para conseguir fazer esse casamento. Então eu sei os assuntos que o Gabriel gosta de colocar no podcast, nos canais deles, o que eles gostam de abordar. Eu vejo que o cliente está trazendo um assunto que tem a ver, mas não tem exatamente a ver. E aí, a gente vai fazer aquelas concessões. Você está disposto a falar um pouco menos disso
falar sobre isso, mas para garantir que a gente vai ter um espaço para falar sobre isso ou não. Então a gente vai fazer sempre essas adaptações pensando no objetivo maior, né? Porque nunca chega uma pauta só, eu quero falar sobre isso porque eu gosto e pronto, acabou, né? Sempre tem um objetivo por trás, sempre tem um porquê daquela pauta estar sendo proposta. E a gente vai fazer esse entendimento. Não, boa. E, Gabriel, segue aí. O que é uma boa pauta? O que chega bom aí, o que não chega? Olha, eu diria que, assim, para mim, eu começo a história do título, assim. Se o título não for bom, eu vou ser bem sincero, eu nem abro o e-mail, assim. Se eu não tive vontade de clicar como interessado, meu leitor também, assim, nesse formato que eu trabalho, provavelmente meu leitor também não vai, e aí eu já descarto ali, assim. Então, nessa correria ali, assim, a gente não tem, eu acho que é diferente de outros portais também, uma preocupação muito grande em ter o breaking news ali. Então, assim, no final do dia, se eu tiver que divulgar amanhã algo que saiu hoje à tarde ou alguma coisa assim, para mim o mais importante é a curadoria. Se eu entendo que aquilo ali é relevante para quem trabalha com produto financeiro, se vai ajudar ele a melhorar o produto dele, vai ajudar ele a mapear o concorrente dele, legal. Às vezes eu trago notícia de coisa que aconteceu lá fora. E aí tem coisa que aconteceu lá fora que vai ter pouca audiência. É diferente, assim, eu sei que se eu postar coisas sobre o Itaú, sobre o Nubank, vai estourar de visualização. Eu sei que vai acontecer. Mas às vezes eu trouxe o negócio de uma empresa de câmbio da Alemanha porque eu achei interessante aquele case e aquilo ali pode ajudar. Então, casos com cliente, dados proprietários, pesquisas que foram feitas, lançamento de produto que realmente é inovador, é alguma coisa que não está sendo feita no mercado. Tudo isso são pontos que atraem, chamam atenção e, no meu ponto de vista, ajudam a quem está trabalhando nesse mercado a construir produtos melhores. Óbvio que, assim, dá para ir além do óbvio que assim, a reunião, toda vez que tem uma rodada de M&A, né, tem um M&A, tem uma rodada, esses números geralmente isso aí chama atenção, mas isso é muito usado por todo mundo, eu acho que até, entre aspas, assim, batido, né, porque, putz, teve rodada, teve captação, mas... Aqui teve captação e por aí. Isso aí acho que é o que mais sai, assim, mas dá para sair fora disso, assim, e aí eu acredito muito em dados proprietários, assim, o que essa empresa está fazendo que outras não estão fazendo, o que ela consegue trazer de comportamento do consumidor, o que ela consegue trazer de aprendizado, que são coisas que beira ao estratégico ali, sabe? Assim, não chega a ser uma receita da Coca-Cola, algo que ela não pode publicar, mas eu diria que está mais para essa linha, assim. Então, empresas que são mais generosas com a audiência tendem a ter uma pauta aprovada, a gente acaba achando que isso é mais interessante. Então, essa contribuição genuína com quem está lendo ali, para a gente tem muito valor, sabe? Boa, legal. E daí eu queria entender aí um pouco, voltar para você, Suzana, mas dentro dessa linha, a gente tá falando que o Gabriel Pereira é uma mídia muito especializada, enfim, ele trouxe Quem Vê Ele, mercado financeiro e etc. E a gente tem outras mídias que daí são canhões, genérico, fala sobre tudo, enfim. Como é que escolhe? Primeiro, qual a diferença? É só esses dois tipos? Tem outros tipos? Como é que funciona? E como é que a gente escolhe esse tipo de mídias? Como a gente escolhe esse tipo de mídia? Vai depender muito do seu objetivo. O trabalho de imprensa, ele vai estar, de assessoria de imprensa, vai estar sempre muito alinhado ao objetivo do negócio ali naquele momento. Isso pode, obviamente, mudar, mas naquele momento. Então, o que que acontece? A gente vai para um veículo de nicho, a gente vai falar com um público muito mais certeiro, né? Provavelmente para aquilo que a gente quer comunicar, e com muito mais profundidade. Então, a gente vai conseguir explorar aspectos mais técnicos, aspectos mais aprofundados daquilo que a gente está falando, mas falando com um público de alcance menor. Agora, quando a gente vai para um veículo de alcance muito maior, a gente explode tiro de canhão, né? Falar com muito mais gente, a gente tem um preço a pagar por isso, que é diminuir um pouco dessa profundidade. Então, a gente vai fazer essa escolha de acordo com os objetivos. Então, eu quero aumentar o conhecimento e não necessariamente falar com profundidade, ou eu quero necessariamente trazer toda a minha expertise de muito techniquez ali do que eu estou falando e com as pessoas certas, né? E aí vai variar muito do objetivo daquela comunicação. A gente pode fazer as duas coisas ao mesmo tempo, por exemplo. Então, a gente estava falando aqui no Ovo sobre os temas de fraude, que ano passado bombaram por muitos casos que aconteceram, a gente teve aí no mercado. E aí a gente tem duas frentes muito claras para trabalhar. Uma bem B2C, que é ir lá para um G1, ir para uma TV, explicar para a dona Mariazinha como é que ela pode se proteger de fraude,
se aquilo que aconteceu vai impactar ela ou não, porque esses veículos estão interessados no que vai impactar a grande população. E, por outro lado, ir para veículos muito mais especializados para dizer infraestrutura robusta significa isso, isso e isso, segurança significa isso, isso e isso, você ter garantias funciona assim dessa forma, e quem te oferece, quem não oferece, como você busca garantias, então você vai para um outro aspecto, né? E aí você fala com um público muito menor, mas a gente fala sobre isso aqui, né? De que vai depender muito de com quem você quer falar. Então, talvez uma empresa extremamente B2B não tenha muito ganho saindo num veículo extremamente abrangente, mas vai ter um ganho enorme saindo em veículos especializados. E o oposto também pode ser verdade, né? Então isso vai variar muito ali de acordo com o que você está planejando para aquele momento, para aquela comunicação. Tem a ver também com o momento de mercado, né? Então é isso. A gente está vivendo um cenário de notícias muito voltadas para fraude. Então a gente tem que tomar cuidado com algumas coisas que vai falar. Talvez a gente alinhe nossa estratégia, mude um pouco a estratégia para falar sobre isso. Então a gente vai fazendo esses ajustes no caminho também. Boa. E, Gabriel, para você como veículo também acaba sendo uma escolha. Então, pegando até o exemplo que a Suzana falou de fraudes, isso. Ou você vai fazer uma reportagem mais aprofundada, né, sobre aquela instituição, como ela se protegeu, como foi, ou falar 5 dicas para você não cair no golpe X. E daí você acaba indo por um caminho mais B2B aí dentro disso. Mas é uma escolha? A expertise que você tem? Diga aí um pouquinho. No nosso caso, sim, é uma escolha. A gente meio que nasceu assim. Eu diria que a gente nasceu mais específico ainda do que a gente faz hoje. E ao longo do caminho a gente foi abrindo um pouco esse topo de funil para atrair mais pessoas. Então, por exemplo, tem matérias que a gente coloca de vagas disponíveis em determinadas empresas. Putz, já é um funil um pouco maior. Mas quando a gente vai falar de um caso de fraude, de segurança, qualquer coisa nesse sentido, a gente fala de maneira muito mais específica, já considerando que a nossa audiência conhece aqueles nomes, por exemplo. Então, eu não, quando uma empresa é liquidada, eu não preciso dizer, uma empresa foi liquidada. Eu posso falar o nome dessa empresa porque minha audiência vai conhecer. Então, a gente foi para esse caminho, assim, mas no final do dia, para a gente tem muito valor porque é uma audiência que é muito qualificada. Então, é uma audiência menor, mas que a gente consegue, quando quem precisa dela, faz muito sentido, a gente consegue ajudar bastante. É um pouco aquela história. Grande parte de quem te assiste é mais aquele decisor, é aquele que vai consumir aquela informação, não é que deixou o podcast rolando lá para, sei lá, ir cozinhar, fazer alguma outra coisa. Eu nem recomendo deixar nosso podcast e fazer outra coisa. Talvez é melhor escolher outro, assim. Não conheço ninguém ainda que falou, deixa o Gabriel Pereira e vou dormir, mas tem alguns outros podcasts que o pessoal faz isso. Assim. Exato, Não, exato. boa. E daí, assim, voltar para você, Suzana, pensando em, uma instituição financeira que nunca teve uma assessoria de imprensa, que nunca fez, acabou não participando também de... Por onde ela começa? Quais os primeiros passos aí? Olha, eu diria que começa procurando o mercado e chamando para conversar algumas agências para entender esse serviço. A gente falou lá no começo do que precisa ter para bater na porta do jornalista, mas para bater na porta do assessor, para começar essa conversa, você não precisa de tanto, porque o assessor vai te ajudar a construir a sua mensagem, vai te ajudar a construir uma estratégia, vai ajudar a fazer toda essa pavimentação de caminho. Então, o que eu diria é, procura alguém com quem você se identifique, que a cultura da agência, a cultura dos assessores faça sentido com a sua cultura de empresa, que tenha um match interessante ali e que conheça principalmente o setor que você está atuando, porque isso já avança, ganha um terreno absurdo, assim, quando você tem um assessor que já conhece os jornalistas que estão cobrindo aquela área, já tem esse conhecimento prévio, já tem um pouco ali mapeado, acompanha mais ou menos o setor, então a gente também sabe mais ou menos quem são as empresas que estão envolvidas, então quando a gente para conversar com esse cliente, ele não precisa voltar tão do zero, né? Ele já consegue ter essa conversa um pouco mais avançada. Então, eu diria, para um pouco para estudar, se está no momento da empresa, mas senta com alguma agência para conversar, chama a gente lá na Ovo também, a gente vai puxar nossa sardinha aqui, para a gente ter essa primeira conversa, que a gente vai entender se faz sentido, não faz sentido, que tipo de objetivo você quer alcançar ali, e se a assessoria de imprensa vai te ajudar a atingir esse objetivo. Eu diria até, complementando aqui, procurar clientes, ex-clientes, analisar como é que é um pouco dessa presença também, porque assim, a agência, ela multiplica o seu resultado
mas se ela não te atender bem, ela atrapalha muito, assim, que eu recebo às vezes umas abordagens que você fala assim, cara, claramente essa pessoa não entendeu o que a empresa que ela está representando faz, ou ela está sugerindo convidado que já veio no podcast, nem sabia que esse convidado veio, coisas nesse sentido. Ainda tem umas gafes, né? E aí, assim, acaba mais atrapalhando do que ajudando. Então, acho que é um processo muito importante mesmo essa escolha. Eu diria que é muito importante ter esse auxílio e tomar muito esse cuidado, porque realmente a gente está falando muito aqui, quando eu penso no nosso portal, de muitas empresas que são B2B. Então, assim, tem empresa que internamente cada um define o produto de uma forma. O Melf já passou por várias aí, sabe como é que isso, assim, o mercado de Bake as a Service, cada um dá um nome para um produto, o produto às vezes é o mesmo produto com nomes diferentes entre instituições, etc. E entender isso para facilitar a comunicação, para levar isso até o veículo, levar até o consumidor final ali, realmente não é uma tarefa simples, então é importante fazer isso com cuidado. Não, boa, boa. E daí, Gabriel, vou assim, ó, formular aqui. A gente está no mercado financeiro onde, para o consumidor, tá, enfim, a portabilidade entre um banco e outro, fazer tudo isso está cada vez mais fácil. Em comunicação, mais ainda, enfim, a concorrência, uma aba, um portal de notícia, levantar tudo isso. Agora, então, putz, dos últimos 2, 3 anos com IA, então, um, uma transformação digital na comunicação muito grande, assim. Como é que você vê esse estabelecimento de confiança, de falar, putz, não, na Let's Money a gente conseguiu já estabelecer uma marca, ter tudo isso, e um modelo também que, assim, o consumidor não está disposto, assim como no sistema financeiro, ele não quer pagar a manutenção da conta, aí com você ele não quer pagar também uma assinatura e etc. Então, como é que você vê isso daí de construir toda uma empresa de comunicação nesse setor em transformação, assim? Olha, eu diria que muita coisa a gente vê, você pode olhar para o lado da ótica do risco, mas também da oportunidade, assim. Então, hoje, por exemplo, a gente não conseguiria fazer o que a gente faz se eu não tivesse auxílio também de inteligência artificial, se eu não tivesse tecnologia, se eu não tivesse já aí... A gente tem, acho que no YouTube, quase 1.500 vídeos que a gente já gravou. O portal já deve ter mais de 1.500 artigos também. Você imagina tudo isso transcrito dentro do IA, trabalhado, etc., o quanto que isso já também nos ajuda na hora de produzir as coisas, enfim. Então tem um lado bom disso também, não acho que não só o lado ruim ali, mas eu acho que o importante é o relacionamento. No final do dia, o que eu vejo desde o começo, quando a gente construiu a newsletter, era como é que a gente se relacionava com as pessoas, como é que a gente fazia até eventos para nossa audiência, como é que a gente trazia as pessoas para o podcast, e isso foi abrindo muitas portas. Então, se hoje a gente tem um acesso legal dentro do Banco Central, tem acesso a eventos fora do Brasil, na Money 2020, outras parcerias que a gente tem, acho que isso é o grande ativo, é o grande diferencial para as pessoas continuarem vindo. E no final do dia, na era onde o conteúdo você copia ele com um clique, eu acho que a curadoria é o pulo do gato, assim. Então, se você faz uma boa curadoria, e como eu falei, assim, a gente tenta trazer esse olhar diferente para quem está construindo produto financeiro. Se eu consigo fazer isso de fato, eu estou economizando o tempo dessa pessoa, assim. Ela não vai ficar procurando por ela. Então, se eu conseguir economizar tempo dessa pessoa e levar um conteúdo de qualidade para ela ali, que vai ajudar no dia a dia dela, às vezes a gente posta muito conteúdo durante o dia, assim. Tem dia que sai 15 matérias de uma vez. O cara vai ler tudo? Não vai. Mas eu quero que ele bata o olho na newsletter e olhe o link e fala assim, ó, esse aqui vai me ajudar na reunião que eu tenho hoje. E aí ele vai lá e leva aquele link para aquela reunião. Então é um pouco desse caminho, assim. Saber qual é o problema que você está resolvendo. Pra qualquer pessoa que está construindo um produto, esse é o direcionamento. Então, para a gente é muito isso. Então, eu atuo muito claramente a quem não tem tempo de se manter atualizado. Eu tive nesse papel. Então, quando eu estava no Itaú fazendo sobre Open Finance, as pessoas queriam saber o que estava acontecendo no Brasil, queriam saber o que estava acontecendo no mundo, mas não tinha tempo de fazer isso. Então, eu acabei fazendo esse papel de curador ali, facilitador para centralizar isso. E foi um pouco daí que a gente seguiu, e eu acho que é um pouco dos princípios que a gente tem aqui. Não, boa. E assim, 5, 6 anos quase nessa. Então, você começou quase sem IA, na verdade, o que você tinha era um buscador do Google e algumas ferramentas, enfim, para daí, é o que você falou, você está usando bastante agora, de uma maneira intensiva. Então, você está acompanhando essa transformação toda que está tendo aí junto, isso é muito bom, hein?
Suzana, assim, dentro desse ponto só, como é que você vê isso daí, principalmente com o relacionamento que você tem com as redações, com tudo mais, se eles estão conseguindo acompanhar toda essa transformação também, ou não? Como é que está isso no meio de comunicação, imprensa? Todo mundo está acompanhando porque todo mundo no começo estava com aquele medo, né, de o que será de nós quando aí ia chegar. Mas acho que agora, passado um pouco desse período de desconhecimento do que está acontecendo, já teve uma maturidade, assim, já está acontecendo uma maturidade muito interessante, até para como a gente utiliza essas ferramentas a favor, né, do jornalista. Então, transcrevendo áudio, como o Gabriel falou, imagina o conteúdo ali, o quanto tempo o jornalista não gastava antes. Na minha época de estagiária, lá atrás, na Record, eu ficava transcrevendo mídias e mídias, porque não tinha como fazer isso. Então, hoje a gente ganha um tempo absurdo com as ferramentas. E o Gabriel falou, por exemplo, sobre a newsletter, por mais que a gente tenha, que eu posso, por exemplo, perguntar ali para o chat me faz um resumo das notícias, a news ela tem um valor muito maior que nunca vai ser substituída, né? Então, primeiro que eu não preciso nem ir atrás, ele já manda a news no meu e-mail, já chega ali, eu já consigo, já sei que naquele horário eu vou receber e vou acompanhar o que tem ali. Já sei que foi feita uma curadoria e que essa curadoria não está alucinando, porque a gente ainda fica um pouco para trás de algumas coisas que a gente vê ali nas IAs, né? Ou de que talvez mandou uma notícia atrasada, uma notícia velha. Então, tem esse valor ainda muito grande que não vai se perder, né? Por mais que existam muitas ferramentas agora e que tenha tido ali um momento de, oh meu Deus, o que será de nós? Acho que agora está todo mundo entendendo melhor o lugar onde as coisas estão se acomodando, né? Não, boa, muito bom. E daí, para começar a fechar aqui, mas daí podem refletir, pensar bastante, é sempre aquela dor assim. Eu viro canal, eu produzo o meu próprio conteúdo. Então, aqui, por exemplo, eu estou fazendo Conexão Abas, o canal da Abas, estou querendo fazer isso, ou deveria levar esse bate-papo para um podcast lá no Gabriel, dentro da Let's Money, etc. Vou criar minha newsletter e mandar para os meus clientes a cada 15 dias, 30 dias, enfim? Ou é mais importante eu aparecer, sei lá, a cada 3 meses, a cada 6 meses que seja, mas com algum fato relevante, numa newsletter de outro? Muito esse caminho, assim, de, entre aspas, e eu puxo disso, né, de produzir conteúdo tá mais fácil, mas daí é muito conteúdo, talvez não seja nem tão relevante para o pessoal assistir. Então, eu queria a visão de vocês, não sei quem quer começar, mas pode ser a Suzana, dessa. Como vocês ajudam nisso? De vale a pena ter o próprio canal, seu próprio. Tentar ser o próprio canhão, o próprio veículo, ou não? Ele deve se concentrar muito mais em, sei lá, fazer o produto dele, atender os clientes, falar com o Banco Central que está cobrando aí bastante coisa do regulatório, e daí contar com uma assessoria que vai levar isso aí para o mercado. Olha, eu acho que é muito importante as empresas construírem o próprio conteúdo, fazer o próprio conteúdo. Pode ser um blog ali no site, porque é uma forma também do cliente, quando ele vai pesquisar ali aquela empresa, ele ter acesso a um conteúdo e entender como a empresa também funciona nessa geração de conhecimento, né? Então, se eu precisar ficar indo em outras abas para entender o que essa empresa faz, principalmente quando a gente fala de base, por exemplo, que nem sempre o cliente ele está dentro do setor financeiro. Às vezes o cliente está no varejo, está na indústria, não necessariamente ele tem um conhecimento técnico sobre como funciona, ele vai precisar buscar esse conhecimento em algum lugar. E aí, se ele estiver dentro do seu próprio site, melhor ainda, que aí ele já vai estar ali dentro do ecossistema, vai ver, por exemplo, algumas nuances que não necessariamente ficam muito claras, mas, por exemplo, eles comunicam bem, eles têm essa preocupação, tem já casos de clientes aqui no site, então isso ajuda a construir. Agora, criar conteúdo ficou mais fácil, mas criar conteúdo com profundidade e com expertise ficou muito mais difícil, na verdade, né? E aí tem que pôr um pouco na balança também, um pouco desse custo, desse gasto, porque quando as empresas fazem os conteúdos, eu acho que é os conteúdos mais relevantes que tem, porque eles estão enxergando coisas muito antes de chegar na imprensa. Então, eles estão em contato direto com o cliente, eles estão vendo tendência, estão vendo casos de uso que ninguém tinha visto, estão vendo teses se construir. Então, eles conseguem trazer essa visão de tendência muito antes do jornalista, por exemplo. Então, é muito rico ele poder fazer essa construção de conteúdo. Mas não é todo mundo que vai ter tempo para conseguir ir lá sentar e escrever um artigo, né? Então, é um pouco dessa gestão de recursos mesmo, por exemplo, podcast. Podcast é uma ferramenta, um espaço um pouco caro de se produzir.
Então, você vai alugar um estúdio, você vai precisar de um editor, como é que funciona a captação, quem vai cuidar dessa programação. Então, você tem um recurso que você precisa despender ali e que talvez não vai fazer sentido para todo mundo. E aí também, de olho nesses públicos. A gente estava rodando umas pesquisas aqui que mostram, por exemplo, os jovens não ouvem podcast, né? Então, se você quiser falar com os jovens, não vai fazer sentido se lançar um podcast. Então, tem que fazer essa gestão de recursos de maneira inteligente, né? E às vezes vai fazer muito mais sentido você bater lá na porta do Gabriel, Gabriel, vamos marcar um papo sobre esse assunto e tal, do que você necessariamente ter todo esse trabalho de construir um roteiro, pegar uma equipe, colocar de pé e ainda divulgar depois esse podcast, né? Então, vai muito ali da estratégia. Não, boa, boa. Quero escutar o Gabriel aí, depois eu tenho uns comentários. Por favor, Gabriel. Bom, eu assim, óbvio, né? Tem que ter questão de recursos, etc. Mas eu não deixaria de ter. Eu acho que é muito importante ter o canal próprio. E o canal próprio que eu estou falando aqui de repente uma newsletter, um podcast, onde você não dependa do algoritmo, se possível. Porque quando você olha grandes empresas, você tem várias movimentações aqui de empresas que eventualmente até compraram veículos de comunicação. E aí, assim, tem uma série, tem empresas que compraram newsletters. Recentemente, a OpenAI comprou um podcast que é o TBPN lá de fora dos Estados Unidos, assim, pagou um valor absurdo nisso, porque além do conteúdo em si, é o relacionamento que aquilo gera. Então, tem a oportunidade comercial que você gera através do podcast, você consegue abrir portas que eventualmente você não abriria normalmente. Então, tirando a questão do recurso, que eu sei que não é o momento para todas as empresas fazerem isso, eu acho isso muito importante e ir trabalhando. Então, assim, fazer um conteúdo de qualidade posiciona bem a empresa de vocês, mostra como a empresa pensa, o que ela tem para agregar ali no mercado. Então, assim, acho que vale gastar um tempo pensando qual que seria o ângulo da newsletter, qual que seria o ângulo desse programa, ou então vai ser uma periodicidade menor, mas quando sair vai ser uma qualidade absurda. Então, putz, vão ser um episódio bimestral, mas assim, quando sair vai ser um negócio fenomenal que a gente quer fazer. Que seja, assim, mas eu acho que é importante ter alguma forma de se comunicar com a tua audiência. Isso quer dizer que eu não usaria bem as redes sociais? Não, a gente hoje, no LinkedIn, está crescendo muito, assim, mês a mês. A nossa principal plataforma de rede social, mas ela representa 20% do acesso do meu site veio do LinkedIn, assim. Então ela está trazendo gente, bastante até, só que ao mesmo tempo eu não fico preso a ele, porque se amanhã depois muda o algoritmo, você está meio perdido ali. A newsletter não. Você manda o e-mail direto na caixa das pessoas. Então, eu gosto de ter esse controle, eu não abriria a mão de ter isso, porque o CAC está ficando alto pra caramba. Pode ser que você não consiga espaço no portal, porque você, de repente, quer trazer uma agenda comercial, e aí essa agenda comercial, essa propaganda que você quer fazer, você vai ter que gastar um dinheiro para fazer aquilo ali, você pode sair até mais caro do que a produção interna. Então tem algumas coisas ali que eu acho que vale ponderar, e eu estou fazendo o advogado do diabo aqui contra até o meu próprio veículo, porque assim, pra gente é interessante quando a pessoa não tem, a gente usa aqui, mas eu falo, olha, eu não deixaria, eu acho que é complementar as duas ações, porque você ser citado por terceiros é muito importante pelos rankings, não só do Google, mas os rankings de IA também. Quanto mais citações você tem em veículos, é natural que quando pergunta uma lista de os melhores Bank as a Service, aí ele vai poder te citar lá no Perplexity, no ChatGPT, no Cloud, qualquer um desses assim. Então tem que ter um mix de mídia proprietária e também ser citado por terceiros, porque te ajuda a ser encontrado nessa era de inteligência artificial. Então, boa. Na verdade, é um equilíbrio aí. Tem que trabalhar até nas duas estratégias. Uma muito mais aí, talvez, de mercado mesmo, de fazer marketing, propaganda e tudo mais, um conteúdo próprio aí dentro. E um outro que daí é menos controlado, que a Suzana falou, que é quando você tem realmente uma notícia, uma novidade, um negócio assim, daí vai ter uma abertura maior aí. Pessoal, estamos chegando aqui no final agora, realmente, assim. Encerramentos, últimas palavras, recados, por favor. Quer começar, Gabriel? Pode ser. Primeiro, de novo, agradecer aqui o espaço para a gente bater esse papo aqui, acho que é muito legal. E assim, eu acho que minha primeira leitura, quando eu penso em comunicação, assim, eu acho que
o B2B, no geral, ele tende a ser meio chato. Parece que as empresas estão falando a mesma coisa do mesmo jeito. A gente às vezes não entende exatamente o que é o produto. Eu canso de entrar em homepage de sites aqui e não está claro. Assim. É assim, a gente melhora a vida das pessoas através de soluções de tecnologia. Cara, parece que eu já li isso em todos os sites. Eu fico um pouco com essa impressão. Então, assim, não adianta você ter uma assessoria, não adianta você tentar fazer uma pauta se o seu próprio posicionamento ali, a sua parte de marketing não está claro, assim, o que você faz, o problema que você resolve, a dor que você resolve. Então, às vezes, simplificar vai trazer mais resultado do que complicar a mensagem. Então, pode parecer que quanto mais complicado, melhor, mas, assim, quanto mais simples de entender, acho que é melhor para a assessoria te entender, para o portal te entender, para o leitor te entender, para o cliente te entender. Então, acho que o meu recado final seria esse, assim, pensar e fazer esses testes com o pai, com a mãe, com parentes, com amigos, etc. Tipo assim, olha, uma pessoa, entre aspas, comum, consegue entender o que minha empresa faz? Se ela não entende, talvez seja uma atenção ali para você repensar como que você está se comunicando. É óbvio que tem uma série de coisas por trás, mas eu olharia isso, porque se isso já não tiver claro da base, todo o resto fica comprometido, fica difícil para toda a cadeia levar essa informação para frente. Acho que é isso. Boa. E teu e-mail aí para as assessorias todas entrarem em contato, qual que é? Boa, o meu é fácil, é gabriel@letsmoney.com.br. Lá a gente recebe as sugestões de pauta, de convidados, etc. E aí você pode mandar todos ali e é o melhor caminho para a gente trabalhar. Boa, o WhatsApp não, hein, galera? O WhatsApp, assim, o e-mail é garantido, assim, o WhatsApp é mais difícil, cara. Não, boa, certo, não. A gente coloca, deixa fixado aqui nos comentários o WhatsApp do Gabriel aí, para quem quiser mandar uma mensagem. E Suzana, por favor, fala um pouquinho aí, fechamento, o que você deixa pra gente? O meu último recado que eu queria deixar era não deixar a comunicação para depois. Eu sei que muitas empresas, às vezes, em estágio inicial, principalmente, fica um pouco nessa patrulha de comunicação é mais para frente, deixa para definir comunicação depois, mas reputação é uma construção contínua, né? E aí lá na frente depois, se olhar para trás e pensar, putz, eu devia ter investido isso, é muito mais difícil você correr atrás do prejuízo, né? Então, não deixar a comunicação para depois, ir se adequando, tem como você se adaptar às estratégias e às estruturas de comunicação para cada fase de cada empresa, né? Dá para você fazer essa adaptação, mas é importante não deixar de lado, né? Porque no fim vai te ajudar também, claro, se posicionar com a imprensa, mas vai te ajudar, como o Gabriel falou, até um discurso mais claro, até para você lidar com o seu cliente, até como você faz seu pitch de vendas. Então, pensar a comunicação com uma parte integrada ali que vai te ajudar no todo e não só, sei lá, uma grande apareceu o que eu estou fazendo e acabou ali, né? Então, pensar a comunicação desde cedo, eu acho que é muito importante. Boa. E quem quiser conhecer mais da Ovo ou procura direto você, o site, como é que funciona? Pode entrar no site da Ovo, pode me mandar um e-mail também, suzana@ovocom.com.br. É, estamos aí sempre à disposição, a gente tem vários núcleos de atendimento, várias frentes de trabalho, então a gente consegue ter uma solução aí bastante completa. Obrigado, Ô, obrigado Melfi, mesmo. Por favor. o último recado para o pessoal de Bank as a Service, eu acho que é legal. Procurem cases de clientes de vocês também, porque eu acho que isso é legal. Quando você tem Boa. o seu próprio cliente, ele usou a solução de vocês e teve resultado com isso e trouxe alguma coisa diferente, cara, é legal pra caramba. Então, eventualmente, você consegue uma pauta que, sei lá, uma empresa do varejo criou uma vertical financeira e tá dando resultado, putz, isso é legal pra caramba, assim. Então, isso vira uma notícia interessante, vira um podcast interessante. Então, às vezes, quando você pensa menos só em si mesmo e pensa um pouco ali também no resultado que você está gerando, isso abre portas e são coisas legais que nem todo mundo, enfim, tá aberto a compartilhar. Então, acho que para quem trabalha com Bank as a Service é um caminho legal também de ser aproveitado. Vai muito nessa linha que você falou de simplificar a comunicação, porque deixa tangível. Olha aqui o que foi criado utilizando minha plataforma, olha o que foi feito. Isso é o resultado de Bank as a Service. Legal, muito bom aí. Não, eu ia agradecer vocês, assim, muito bom esse bate-papo. Aprendi muito aqui, espero que o pessoal tenha gostado também. Quem quiser conhecer mais da Abas, ainda não é associado, daí LinkedIn é o principal canal aí da Abas, nosso site também, abas.org, e eu fico à disposição. Vamos falar aí, venha conhecer.
Comenta, curte, compartilha, isso aí sempre aqui no YouTube. Muito obrigado e até mais, pessoal.